Sejam muito bem-vindos à aula de arte da professora Suyá. Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte do nosso capítulo 2. O nosso capítulo 2 fala derramar a tinta, colorir o papel. A nossa atividade, o conteúdo de hoje se encontra na página 26, que vem uma galeria de arte aqui. Vem a imagem 1, a mulher com um véu, de Rafael Sâncio. Bluey, que é a página, a imagem 2, Bluey, de Jackson Pollock. A imagem 3, que vem Madonna, de Ugidi, de Santo Botticelli. A imagem 4, tá? Antibes de Tourne, de Paul Signac. E a imagem 5, Par de Sapato, de Vicente Van Gogh. São 5 imagens que tem aqui. E vamos fazer a atividade da página 27, que diz assim: nos quadros a seguir, escreva as características de pintura figurativista, pintura figurativa, pintura abstrata. Como você conceitua a pintura? Quais são as técnicas da pintura mais comum? Vamos lá. Pintura figurativa. Quando o artista, vocês vão responder aí, quando o artista presente reproduz em seu quadro uma realidade que lhe é familiar. A pintura essencialmente é a representação pictórica de um tema. Pintura abstrata, quando não há necessidade, a pretensão de se retratar objetos ou paisagem, caso exista, as formas são desconstruídas. Como você conceitua pintura? Pintura é uma técnica que utiliza pigmentos de uma forma líquida para colorir uma superfície, atribuindo tons e texturas. Essa superfície pode ser uma tela, um papel, uma parede ou madeira, etc. Quais são as técnicas da pintura mais comum? A pintura a óleo, a tinta acrílica, o guache, a aquarela, a caseina, a resina líquida, o afresco e a têmpera de ovo. E quais superfícies e locais você costuma encontrar pinturas, né? Em galerias de arte, exposições, alguns departamentos, pessoas, quadros, imagens que colocam em shoppings, tem galerias também, né? Em casa tem obras de arte também. E na página 28 vem explicando o que você sabe o que é têmpera, tá? Têmpera é o nome dado a tintas dissolvidas em água ou em algum tipo de cola, tá? Com o passar do tempo, esse nome foi atribuído a uma tinta feita à base de ovos, muito usada durante a Idade Média, na Europa principalmente, para pintar grandes painéis. E aqui vem explicando como é que se faz esse tipo de tinta. Não vou mandar vocês fazerem, tá? Esse aqui, para como fazer esse tipo de tinta, que usa ovo, detergente, vem explicando. Na nossa página 29, vem falando pintura corporal Assurini, tá? O povo Assurini do Xingu vive no estado do Pará, à direita do rio Xingu, próximo a Iguarapé e Pixuna. Junto com outros povos tupins da região, os Assurini foram contatados na época de 1970, quando projetos governamentais com a construção da rodovia transamazônica hidrelétrica de Tucuruí expandiram os limites da ocupação. Uma das técnicas mais tradicionais e peculiares dos Assurini é a utilização de desenhos geométricos na ornamentação do corpo e dos objetos, desenhos que possuem significado. Eles se desenhavam, faziam formas geométricas de pintura, né? E aqui fala forma geométrica, natureza, cultura e sobrenatural. O corpo humano é o suporte por excelência de manifestações gráficas elaborando pelas mulheres de Assurini.
A importância, eu estou pulando para me explicar, né, sobre isso, a importância conferida aos desenhos assurini é a mesma dada ao xamanismo, ou seja, as duas atividades mais importantes desenvolvidas na comunidade. Enquanto os homens são iniciados nas práticas rituais, as mulheres aprendem a desenhar, sendo estimuladas desde a infância. No aprendizado, né, na técnica, a menina pratica a pintura do próprio corpo, aprende a pintura na cerâmica com a mãe e a irmã mais velha, que ensinam o repertório particular de variações de um padrão. As formas geométricas do espaço são umas características fundamentais nesse estilo de pintura. As técnicas e materiais. No corpo humano, usa-se o suco de fruta do genipapo verde, tinta vegetal. Os pincéis são as hastes de uma leguminosa, né, que eles fazem também. Uma lasca de palha de babaçu, os dedos ou o talinho encapado num algodão. Relata-se o fruto verde do genipapo na raiz da palmeira. Após o banho, horas depois da aplicação, o risco desaparece momentaneamente com a eliminação do carvão, mas surge forte devido ao efeito do sumo do genipapo na pele humana. Eles fazem essa pintura, né? E são técnicas, vem explicando como são essas técnicas. E aí você pode ver a pintura do corporal de Assurini, fica uma pintura muito, muito bonita. Na página 31 você pode ver aqui o índio com essa pintura no corpo. As mulheres aprendem a fazer esse tipo de pintura e os homens fazem as danças e os rituais. E aqui vem falando, né? Após ler o texto da pintura corporal, quais os suportes para a pintura do povo Assurini de Xingu que o texto destaca? Objetos e o corpo, tá? No texto é possível entender que as formas feitas pelo povo Assurini são apenas decorativas, explicas. São decorativas para as práticas religiosas, né, e a cultura dele para as danças e os rituais, e são formas geométricas, tá? E aqui na nossa página 32 vem explicando, falando sobre por que as pessoas fazem tatuagem, né? A maioria das pessoas fazem tatuagem porque gostam, porque acham que ficam bonitas na pele, né? Isso é algo pessoal, essa atividade aqui falando sobre isso, né? Os índios, né? Eles fazem pinturas no corpo para se apresentar aos deuses, para apresentar os rituais deles. E aqui vem falando na página 33, vimos que o corpo também pode ser um suporte para a pintura. Vários povos do mundo inteiro utilizam ou utilizaram a pintura corporal para representar artisticamente. Os egípcios ficam famosos por utilizar uma maquiagem marcante. Os olhos eram pintados com mistura de animal malaquita com carvão e cinzas. Essa pintura, além de proteção, era uma forma de distinção social, né? Então, a pintura corporal marcante e o pó de arroz que atribuía a imagem. Vocês podem ver que tem uma imagem aqui de mão, que é uma pintura. A rena era usada pelos árabes para refrescar pés, mãos em tempo de muito calor. E a pintura chamada de Mehdi, que é tradicionalmente indiana, constituída de diferentes... Eles fazem essas pinturas, às vezes assisto os filmes indianos, né? E eles fazem pinturas para o corpo, as mulheres também, pinturas nas mãos, que representam algo muito interessante para a cultura deles, né? Quando é casamento, festas e momentos rituais também. E na nossa questão na página 34, vem falando, você conhece outros povos que utilizam a pintura corporal? Qual? Resposta pessoal. Pense nas pinturas corporais que são realizadas na sociedade em que você vive. Sobre elas, responda. São presentes e aceitas em todos os ambientes e momentos sociais? Por quê? É uma resposta pessoal, porque nem todo mundo aceita fazer uma tatuagem, né, no corpo. Em alguns lugares é um ritual. Já nós brasileiros é opcional, tá? E é uma resposta, por isso que é uma resposta
pessoal. É aceito que todas as pessoas façam. Por quê? Também nem todo mundo vai fazer, né? Nem todo mundo vai fazer tatuagem. Reflita sobre os preconceitos estereótipos que existem na sociedade em relação à tatuagem. Em seguida, compartilhe. Você vai botar aqui a resposta seguinte, falando sobre se existe um preconceito das pessoas que fazem tatuagem ou não e por quê, né? E aqui o conceito da palavra, vocês vão ampliando o conhecimento, vocês vão fazer uma pesquisa que fala pigmento, substância sólida existente na natureza ou produzida quimicamente. Bidimensional, aquilo que possui duas dimensões. Afresco, arte ou método de pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água sobre um revestimento de argamassa ainda fresco, de modo a facilitar o embebimento da tinta. Tonalidade, propriedade, característica de tom, cor e matriz. Matiz, pictórica, relativo ou próprio à pintura, relativo à pintura. E abstração, imagem mental, objetiva e irreal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Até semana que vem, vou estar fazendo semana que vem uma aula de correção de toda a atividade do capítulo 1 e do capítulo 2. Até semana que vem e um beijo.